Graça e paz, irmãos, dando continuidade ao panorama bíblico, o nome que eu dei para essa aula, sobre a formação do povo de Deus, que a gente viu na aula passada, e agora a gente vai ver o resgate que Deus fez de seu povo que vivia sobre o jugo de Faraó, lá no Egito, amém? Então vamos lá. O povo hebreu, ele vivia cativo nas mãos de Satanás. O povo não se lembrava mais de Deus. O povo, quando você se mistura com o mundo, você acaba ou influenciando o mundo, sendo sal e luz nessa terra, ou sendo influenciado por ele e, consequentemente, se tornando cativo, se tornando uma presa fácil. E ali, depois da morte de José, levantou-se um novo faraó, que não conhecia José, não conhecia a história, e ali começou a oprimir o povo de Deus, fazendo com que eles trabalhassem para a construção de cidades-celeiro, fazia eles trabalharem com tijolos, com barro. E esse senhor do Egito, representado por Faraó, um tipo de Satanás, ele traz um ensinamento para nós. Ele rege quem? O mundo. O diabo ele rege o mundo. Então o Egito é uma representação do mundo. Então o povo de Deus estava vivendo inserido no mundo, mesmo não sendo do mundo. E ali eles precisavam o quê? Não se contaminar com os valores locais, valores mundanos, com os princípios do mundo. Um exemplo, enganar um ou outro, brigas, contendas. E não seguir os seus deuses. Mas não foi nada disso que aconteceu. Só que aí o povo de Deus passou tanto aperto, começou a se sentir tão opresso, que ele clamou a Deus. Olha que interessante, né? Ele clama e Deus escuta esse clamor e vem libertá-los. A palavra de Deus fala não só que ele escuta, mas fala que ele vê esse clamor, né? Trazendo para mim e para a sua vida hoje, que isso é o que é importante. Às vezes você tem áreas na sua vida que você está ali no Egito, você está penando, você está sofrendo. Fecha a porta do seu quarto. Deus ele vê você dentro do seu quarto. Ore, clame ao seu Deus e ele vem em seu socorro, com mão forte, com braço estendido, porque assim é o nosso Pai, tá bom? Então, esse primeiro ensinamento, clamar, orar, pedir, porque Deus ele vê o que mais ninguém vê. Ele vê o profundo, oculto e escondido. Para que você não tenha dúvidas disso, quando ele ressuscita, ele entra dentro de um cenáculo onde estavam reunidos os discípulos e atravessa uma parede, ou seja, ele tem poder para ver o que está dentro de você. Ele tem poder para enxergar coisas que naturalmente as pessoas não enxergam. Então não hesite, clame a Ele, peça a Ele, que Ele vai entrar com providência nas áreas que você tem necessidade. E ali, Deus vem desse clamor do povo, Ele vai levantar uma pessoa chamada Moisés. Moisés significa retirado das águas, ou saído das águas, surgido das águas. A água na Bíblia ela é um símbolo da palavra de Deus e do Espírito Santo. Então, somente alguém recém-nascido, ou seja, alguém que nasceu de novo, tem condição de libertar outra pessoa. Por exemplo, um empregado, ele vai fazer o quê? Um outro empregado, ele vai treinar um outro empregado. Um empregador, um patrão, ele vai treinar um outro empregador. Se ele for formar um discípulo, assim dizendo. Para você entender de uma outra forma, quando Deus, através de Jesus encarnado, Deus encarnado, ele escolhe 12, os designa. Ele designa para quê? Para curarem e expulsarem demônios. Ali Judas está junto no barquinho, ele vai, os demônios se submetem, e ali foi o que foi dado de poder para eles. Mas apenas quando Judas parte desta para outra, não vou falar para uma melhor, porque ele foi para uma pior, mas quando Judas ele se enforca, aí Jesus chama os 11 e dá a eles poder para fazer discípulos. Ou seja, só quem nasce de novo vai conseguir ser um libertador. Então Moisés é um tipo de Cristo, é um tipo de segundo Adão que foi enviado por Deus, nascido das águas, nascido do Espírito, para quê?
para resgate do povo santo de Deus. E Deus levanta Moisés para conduzir esse povo. E assim como foi com Abraão, né? Abraão vivia aonde? Em Ur dos Caldeus, ou seja, na última tecnologia da época, em Washington da época, né? Em Los Angeles, nos Estados Unidos. E ali, Abraão ele teve que largar tudo aquilo e seguir de uma forma dependente de Deus. Assim, a gente vai ver lá para frente que foi com a história de Moisés. Ele tentou fazer coisas na força da sua carne, né? Ele tentou libertar o povo de Deus matando literalmente uma pessoa. E Deus precisava o quê? Trabalhar na vida de Moisés, precisava trabalhar na vida dele como símbolo, como uma sombra, que ele tem que trabalhar na minha vida e na sua vida. Em que sentido? Que não vai ser a sua mão, não vai ser a sua capacidade intelectual, não vão ser os seus recursos que vão ser relevantes no reino de Deus. Mas simplesmente o que será relevante no reino de Deus? Será a sua dependência do Espírito Santo. E ali, Moisés, levantado por Deus, vai até o príncipe desse mundo, no caso na época era um tipo de Satanás, que era Faraó, e fala assim, ó, Faraó, libera o meu povo, né? Deixa eles irem, eles são povo de Deus, são gente boa. Aí Faraó endurece e fala, não vou deixar nada. Então a gente vai aprender uma segunda lição. Qual que é a segunda lição? Satanás só respeita mão forte. Né? Tem até um corinho de Deus, corinho evangélico, que diz o quê? Jeová, Deus forte, não há outro que eu conheça. E de fato não há. E ali ele manda 10 pragas sobre o Egito. Por que ele enviou 10 pragas? Para que você entenda. Né? Pesquisas arqueológicas, o pastor Rodrigo Silva fala muito sobre isso. Essas 10 pragas eram 10 divindades do Egito. Então Deus estava mostrando, olha, eu sou o Deus único, não há outro Deus fora de mim. Então para isso ele teve que pegar uma a uma das divindades do Egito e humilhá-las, demonstrando que apenas ele é o Todo-Poderoso. Glória a Deus, né? Aliás, foi assim que ele fez comigo, foi assim que ele fez com você. Você vivia lá preso, escravo, né? Nem sabia como sair do poço que você estava, né? Sua moral estava lá na canela, né? Suas melhores escolhas te levavam aos piores lugares. Aí Deus vem com a sua soberania, com o seu amor, com a sua majestade, mão forte, e te resgata do império das trevas e te faz assentar com Cristo nas regiões celestiais. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar como que se deu essa saída do Egito. Sim, a gente viu que ele mandou as 10 pragas, tudo. Todos conhecem essas passagens. Quem ainda não conhece, vai ter que ler o livro de Êxodo. Vai estar lá o livro de Êxodo, vai falar sobre essa mão forte do Senhor retirando o seu povo. Mas como que se deu? Foi determinado por Deus que o povo dele pegasse um sangue e passasse na verga das portas, ou seja, nos batentes das portas, no madeiro. O sangue no madeiro, um símbolo do sacrifício perfeito de Cristo, que nos dá vida. Isso é muito legal, porque quando Cristo morre na cruz, Colossenses 2,15 vai dizer o que para nós? Vai dizer assim, ó. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Agora eu vou ler o versículo anterior, Colossenses 2,14. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, está dizendo que aquele sangue simbolizava o sacrifício perfeito de Cristo, que pegou todo o meu passado, toda a minha capivara, a minha ficha suja, e levou com ele naquela cruz. Por isso que a cruz de Cristo foi pesada e a nossa é leve, porque os nossos pecados, Isaías 53 vai dizer isso, recaíram sobre o lombo dele. Por isso que ele fala assim, aprende de mim, que sou manso e humilde, o meu fardo é leve. Por quê? Por que é leve? Você vai ter o seu, mas é porque ele já pagou o preço.
Você só vai seguir as mesmas pisadas do seu mestre. Amém? E a gente pode até citar outras partes. E o sangue de Jesus nos umbrais, né? Você que gosta de um pouco da palavra. Levítico 17:11 vai dizer assim para nós: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar. Hoje nós somos o altar, o templo do Espírito Santo, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que faz expiação em virtude da vida. Levítico 17:11. Tem também Lucas 22:44, que vai dizer assim: e o seu suor, né, vai falar sobre a agonia de Cristo na cruz, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. Imagina quão grande foi essa agonia. E tanto que essas caíam sobre o chão. Está em Lucas 22:44. Quando aquela gota de sangue cai sobre o chão, na verdade é terra. O homem é terra. Quando o sangue, o poder da vida está no sangue, recai sobre a terra, recai sobre nós, através da obra da cruz, pela fé no sacrifício, nós somos lavados, limpos, regenerados, santificados, separados, escolhidos, amados, abençoados e tudo mais de bom que Jesus reconquistou. Então, essa é a primeira parte daquilo que Deus fez, nos resgatando do Egito. A gente terminar aqui, o poder de Deus, quando ele resgata o povo do Egito, fixe bem isso, meus irmãos, o poder de Deus ele foi exercido de forma externa. Eu vou repetir para você memorizar. O poder de Deus contra Faraó, que é uma representação de Satanás, contra as divindades, os deuses ou os falsos deuses do Egito, foi um poder que se exerceu com mão forte de forma externa. E após isso, o povo marcha rumo à liberdade. O povo começa a entrar aonde? No caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e o caminho é algo que deve ser percorrido. E ali nós vamos ter um estudo, né, que eu já postei aí sobre o batismo. Você pode pesquisar no canal, onde vai falar o que é o batismo. O batismo é início de um novo tempo. Batizavam seu tênis na escola, pisavam no seu tênis. Batizavam seu aniversário, você com um ovo na cabeça, início de um novo tempo. Aqueles que adentraram ao crime, o mundo do crime, eles têm um batismo também, pega um balde d'água, joga na pessoa, início de um novo tempo, infelizmente de uma forma ruim. Assim como quando nós nos convertemos e começamos a caminhar com Jesus, somos convidados ao quê? Ao batismo, mandamento, ato profético, mas você vê mais sobre o batismo nos vídeos específicos sobre o batismo. Tá bom? E a próxima aula eu vou falar sobre a transformação e a edificação que deve ocorrer conosco quando nós passamos a essa nova fase que é o deserto.